Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do nosso curso. Eu quero começar, em primeiro lugar, agradecendo a todos pela ampla participação no nosso encontro síncrono na semana passada, ocasião em que nós tivemos a oportunidade de esclarecer uma série de dúvidas sobre a logística do processo de orientação dos trabalhos de conclusão de curso de vocês. As professoras orientadoras puderam se apresentar, com exceção de algumas delas. Depois disso, conforme anunciado, nós disparamos para as professoras orientadoras uma planilha para que elas confirmassem por escrito os temas que elas podem orientar, que foram temas apresentados a vocês naquela situação, naquela ocasião. E com essa planilha preenchida, podemos também encaminhá-la aos tutores de cada polo, para que eles possam, então, nos auxiliar na organização dos grupos de orientação. É permitida a organização em até 3 pessoas, o ideal é que vocês se organizem coletivamente, tenho insistido nesse ponto desde a nossa primeira aula, destacando qual é a professora orientadora que vocês têm interesse, a temática, para a gente poder, junto à coordenação do curso, fazer essa distribuição das orientações de uma forma justa, equânime, que possibilite a todos vocês serem atendidos adequadamente e as professoras a executarem esse trabalho também com tranquilidade. Então, precisamos dessas informações com urgência, se organizem, conversem com os colegas, porque nós precisamos disso para começar esse trabalho o quanto antes, que é o que será melhor para todos, com certeza. Bom, o tema de hoje, nós vamos dar continuidade a esse trabalho reflexivo que fazemos a partir do fascículo escrito pela nossa colega da Universidade Estadual de Ponta Grossa, mas eu vou ressaltando aqui de antemão, que estou juntando a seção 3 e a 4, porque são poucas páginas, e eu penso, e elas são temáticas que estão interligadas e me pareceu ser mais apropriado tratá-las conjuntamente. Então, a aula dessa semana e da semana que vem estão juntas, condensadas nesse vídeo. Lá no AVA a gente pode até colocar, repetir o mesmo vídeo na semana que vem. Bom, faço agora referência então à seção 3 da primeira parte do nosso fascículo, em que ela chama a atenção para a dimensão científica e educativa da pesquisa na área da educação. Partindo do pressuposto, que é algo que vocês já sabem a essa altura do campeonato, de que a pesquisa científica é uma ação empreendida com o propósito de encontrar uma resposta a um problema identificado. No nosso caso, um problema educacional identificado. E, nesse sentido, o ponto de partida de toda e qualquer pesquisa científica, estudo, investigação científica, é o levantamento prévio dos estudos, das pesquisas que já foram produzidas sobre aquela questão. Ou seja, ninguém começa do zero. Nós começamos o trabalho de pesquisa sempre no diálogo com a produção científica já realizada por outros pesquisadores. Ou seja, para fazer indagações acerca de um fenômeno educacional, de um problema educacional específico, é preciso que eu me lance ao desafio de aprofundar os meus conhecimentos acerca desse problema antes, e elabore as questões investigativas a partir desse conhecimento e não só das minhas interpretações pessoais subjetivas. Então, esse é o nosso ponto de partida e muito provavelmente as professoras orientadoras trabalharão com vocês nesse sentido, nessa direção. Bom, depois, na sequência, ela nos chama a atenção para o fato de que a pesquisa, ela constitui a própria prática docente no cotidiano escolar.
né? Então, a pessoa iniciada num processo de investigação científica vai realizar a sua prática de forma crítica, né? Por meio de um olhar atento à realidade escolar, né? E produzindo constantemente uma série de interrogações e de reflexões a respeito dessa prática. Então, o nosso trabalho na educação, ele é necessariamente um trabalho que diariamente é baseado, né, na produção de conhecimento constante, na pesquisa científica, né? Não dá para dissociar uma coisa da outra, né? E nesse sentido, ela chama a atenção para a definição que é apresentada pelo professor Pedro Demo, que é uma referência nessa área, né? No sentido de que a pesquisa científica, eu diria, esse trabalho de conclusão de curso que vocês vão produzir, ele vai significar, como diz o autor citado, né, ele vai significar o resultado, né, da forma pela qual você pode organizar o seu referencial teórico, metodológico, para construir conhecimento científico a respeito daquela temática específica. E é só produzindo conhecimento científico que, de fato, nós podemos promover uma educação emancipatória, crítica, de verdade, né? É só nessas condições, né? Senão nós nos tornamos meros reprodutores de práticas pedagógicas consagradas, mas que precisam ser o tempo todo refletidas, questionadas, né? E a pesquisa científica nos exige a utilização do método científico, né? Ela não pode ser feita de qualquer maneira, como vocês devem ter aprendido nas diversas disciplinas de pesquisa e prática pedagógica, né? E aí, no diálogo que ela estabelece com o Pedro Demo, ela vai nos apresentar diferentes possibilidades de pesquisa, né? A pesquisa teórica ou bibliográfica, que é aquela em que a pessoa se lança ao desafio, né, de tentar explicar para o leitor comum o que vem sendo produzidos em termos de conhecimento científico sobre um determinado problema, sobre uma determinada questão educacional. É conhecimento científico, né, que ajuda outros pesquisadores também a se aprofundarem naquelas questões. A pesquisa metodológica, que é aquela que implica na reconstrução de instrumentos metodológicos, também é algo de uma importância muito grande. A pesquisa empírica, que muitos de nós fazemos, que é aquela que vai lidar diretamente com os dados da realidade, muitas vezes fazendo observações, né, dialogando com as pessoas, né, que fazem parte de uma certa realidade social e educacional. E a pesquisa prática, que no caso da educação geralmente se traduz na pesquisação, que é uma pesquisa em que, né, o pesquisador ou pesquisadora, ele está inserido na realidade educacional e ele produz, ele pesquisa aquele tema em específico, mas com o propósito de interferir naquela realidade e transformá-la, né? A título de exemplo, nós temos no nosso programa de mestrado profissional e agora doutorado profissional em educação, né, muitos profissionais da educação que trabalham exatamente nessa dimensão, né, na produção de conhecimento científico, mas com o propósito de realizar a intervenção na prática, nas escolas, nas secretarias de educação, né, nas superintendências de educação e assim por adiante, né? Então, a construção do conhecimento científico, ela exige esse rigor metodológico, né, e conhecimento prévio acerca da questão que a pessoa se propõe a trabalhar, né? Porque a produção do conhecimento, ela é social e histórica, ela dialoga, né, com o que se tem como estágio de produção daquele conhecimento no momento presente ou num certo dado momento, né, da história. Então, a gente sempre tem que reconhecer o que já existe de conhecimento na área. Isso é essencial, né? Inclusive para identificar o que ainda não foi pesquisado, né? E aí demonstrar para quem vai ler o seu trabalho a relevância, a importância
do estudo que você se propõe a fazer. Bom, aí vocês devem estar se perguntando, nós fizemos pesquisa científica ao longo de todos esses anos de formação? Sim, em diferentes momentos, né, da formação de vocês. Como destaca a nossa autora, por vezes por meio de exercícios exploratórios em diferentes disciplinas, ou, né, de exercícios descritivos da realidade educacional em outras disciplinas, eram exercícios de aproximação da investigação científica. E também por meio, né, de exercício explicativo, quando, né, a pessoa se propõe, né, a buscar explicar um determinado problema, um determinado fenômeno, entrando em contato com essa realidade social, observando o que ocorre, se relacionando com as pessoas, ouvindo e aprendendo com os sujeitos da investigação, né? Então, pesquisa é essencialmente algo que você já vem fazendo no decorrer de todos esses anos e que agora se lançarão ao desafio de fazer de forma sistematizada, apoiados, né, num rigoroso processo de orientação conduzido com as professoras orientadoras. Se lancem a esse desafio, se organizem, deem um primeiro passo, né, já conversem logo com as professoras que vocês escolherem para orientação e contem conosco o tempo todo para o apoio necessário. Um grande abraço, até o próximo encontro, fiquem atentos ao nosso mapa de atividades e nos encontramos na próxima aula. Um bom fim de semana a todos.